Salve, salve, nação São Paulina. Sejam bem-vindos ao canal O Cria Tricolor. Vamos para mais um react aí hoje, do jogo aberto. Vamos ver o que eles têm para comentar sobre o São Paulo no final de semana. Antes de mais nada, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, muito importante. Ative o sininho, segue nós lá no Instagram, TikTok e afins. E vamos para mais um react. A gente se comportou bem. O time jogou com muita personalidade, com muita coragem. Foi na batalha. Desde que Crespo chegou ao São Paulo no ano passado, o jogador de linha que mais entrou em campo foi Bobadilla. Justamente o volante que desafogou o tricolor quase no final da etapa inicial, na primeira vez em que a equipe chutou a gol. Jogada de Lucas Ramon e bola na rede do Paraguai. Bobadilla! Mas, verdade seja dita, o Bragantino teve várias oportunidades para sair na frente do placar. A gente sabe que nós poderíamos estar classificados aqui se tivéssemos saído na frente ou aproveitado as oportunidades que nós tivemos ao longo desses 100 minutos aí que foram jogados. A missão do time de Mancini ficaria ainda mais complicada no começo do segundo tempo. A jogada ensaiada de Danielzinho, Luciano e Lucas terminou com um gol do camisa 7, que não fazia 4 jogos seguidos como titular desde março do ano passado. O Bragantino, que em 8 jogos do Paulista havia sofrido somente 2 gols, levava o mesmo número em pouco menos de 60 minutos de duelo contra o tricolor, mas não se entregou. O gol do zagueiro Gustavo Marques, 3 minutos depois, recolocou a equipe na briga pela vaga. Crespo, então, mudou a formação tática, colocando Ferrarese em lugar de Lucas. Só que a aposta em 3 zagueiros não durou muito, porque Alan Franco foi expulso por esta falta em Fernando. Com 10, o tricolor se segurou contra o Bragantino de Capixaba, que pediu pênalti neste lance e foi expulso por reclamação logo que o jogo acabou. Vaga tricolor garantida e a pergunta inevitável. O que mudou neste time que começou o ano desacreditado, para muitos inclusive candidato ao rebaixamento, e agora está a 7 jogos sem perder? O principal motivo, eu acho que é o caráter de cada um aqui do elenco, né? Porque a gente tinha 2 opções: ou a gente se apoiaria nos nossos fracassos, a gente se apoiaria na crise política, usava isso como desculpa, ou a gente viraria a chave. No Bragantino, a derrota ficou em segundo plano diante desta declaração do zagueiro Gustavo Marques em relação à arbitragem de Daiane Muniz. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Alguns minutos depois, Gustavo passou pela zona mista e deu uma nova declaração. Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria, tô mal, tô triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Em nota, o Bragantino reforçou o pedido de desculpas a todas as mulheres e a Daiane Muniz e prometeu punir o jogador nos próximos dias. A Federação Paulista de Futebol também emitiu uma nota citando que a declaração do jogador Gustavo Marques reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. Reforçou o apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam no futebol. Bom, muita gente me perguntando a minha opinião sobre esse fato e eu não queria me expressar em rede social e sim aqui no programa, que é o lugar que eu ocupo há 19 anos e eu considero o ideal para falar sobre machismo, sobre preconceito de gênero contra mulheres, que na verdade não é só no futebol, é na sociedade, mas especificamente no futebol e no esporte, que são as áreas que eu trabalho há muito tempo. O que eu posso dizer é que eu realmente devo a longevidade da minha carreira a muitos homens generosos, parceiros, amigos, confiáveis, pessoas que conversam comigo de futebol de igual para igual, contestando, concordando, sem problema nenhum. Agora, a questão feminina hoje é irreversível. Nós ocupamos espaços e ocupamos não porque somos mulheres e precisávamos preencher esse espaço, mas porque são mulheres competentes. Eu já trabalhei
com mulheres incríveis, maravilhosas, exemplares, acima da média no futebol. E trabalhei com mulheres que eu percebia que aquilo ali não era a vocação delas. Trabalhei com homens sensacionais, homens que realmente fizeram a diferença na minha carreira como exemplos, como colegas de trabalho. Fiquei anos e anos aqui com uma parceria incrível com o Denilson. E ele era um homem respeitador, brincava, porque eu deixava que ele brincasse, porque a gente tinha um clima super alegre, descontraído. Trabalho com vários homens aqui que eu respeito e admiro e tenho como fãs. São pessoas que eu olho e falo, puxa, eles fazem muito bem ao futebol. E não apenas pelas ideias, mas pelas pessoas e pelos seres humanos que são. E a nossa sociedade está doente. A única coisa que eu me surpreendi é que ele veio a público, estava de cabeça quente, perdeu a classificação, tinha feito até gol na partida e falou isso publicamente. Porque para mim os piores homens, os mais machistas no futebol, são aqueles que trabalham nas entrelinhas, de maneira velada, que na sua frente, nossa, você é incrível, maravilhosa, e nas suas costas são completamente diferentes. E nesses 19 anos de Band, 23 anos quase de carreira, eu comecei a perceber quem é quem. Então, eu queria mais atitudes, mais ações e menos discursos. Acho que as pessoas, de um modo geral, quando elas querem se solidarizar, apoiar, valorizar, elas agem, elas aparecem. E os discursos são vazios, porque eles são ditos, mas eles não são levados na prática. Então, eu aprendi a conviver com isso. Acho que não é o certo, porque não deveria existir. Mas hoje eu me sinto consciente, sei quem é quem, faço as minhas avaliações, os meus julgamentos. E o melhor, eu nunca baixei a cabeça por um erro, e já cometi vários erros no futebol, na vida. Sou um ser humano, sou uma mulher que falha, mas eu também acerto. Então, é só isso. Eu me solidarizo com a Daiane porque ela era do VAR e várias vezes foi criticada aqui, várias vezes, e poucas vezes apoiada, porque árbitro é lembrado quando ele erra. Só que nesse caso, a minha opinião, aqui não tem nada a ver com o que eu penso, mas a minha opinião é que ela acertou no lance em não dar o pênalti para o Bragantino. Ela foi muito educada, ela repetiu várias vezes, eu vi, e vários jogadores ali pressionando aquele final de jogo. Eu entendo, tá valendo uma classificação, o Bragantino estava invicto até então, mas na minha opinião ela acertou em campo, ela fez uma arbitragem de um modo geral correta e ela não merecia esse tipo de declaração e nem ser um bode expiatório para tantas mulheres que são espizinhadas e desvalorizadas no futebol e na vida. Então, Daiane, você mudou de função, você vai continuar, 37 anos. A Edna fez uma arbitragem correta, na minha opinião. É uma mulher de 45 anos também. Então, que as mulheres que são competentes, que se esforçam, que batalham pelo seu espaço e que são dignas do que fazem, que elas sejam dignas de ter esse espaço, essa oportunidade e que elas sigam nessa profissão com maestria. E se não for a profissão, será em outro lugar. Mas acho que está na hora de parar de perseguir as mulheres, não apenas em discurso, mas na prática. Bom, democracia é tudo no futebol e na vida. Eu falei sobre essa questão do machismo no futebol, do preconceito de gênero, porque acho que posso falar, tenho propriedade para isso. Mas eu gostaria que alguém se manifestasse também aqui. Acho que é importante. Everton, você pode começar. Começa, Renata. É que me chama a atenção quando um árbitro, os homens na maioria, né, fazem arbitragens muito ruins, você não vê ninguém dizer, mas também, colocar esse homem aqui para apitar, né? Então aí já mostra que há, de fato, um preconceito, né, de enxergar a mulher como uma figura incapaz para exercer esse tipo de função. Não é só por isso, mas também por isso eu aprendo no meu dia a dia e aprendo desde muito cedo, e que bom que eu aprendi, né, por viver numa família com 6... Minha mãe era a tutora, com 6 irmãs, e eu tenho, além da minha esposa, uma filha. Então eu convivo no meio que me ensina muito, que me ensinou muito ao longo da vida e que continua me ensinando muito. A minha filha é uma figura muito apegada a essas questões e ela me ensina diariamente, a minha esposa diariamente, e eu aprendo diariamente, porque é um processo de reaprendizado. Mas é mesmo, né? A gente muda a cada momento, e que bom que a gente muda, né? Que bom que a gente não está parado
como atleta do Red Bull Bragantino, que eu imagino que possa ter algum problema, porque as regras de compliance da empresa que ele atua são muito rígidas, mas não só pelas regras de compliance da empresa, mas principalmente porque a empresa que ele trabalha é uma empresa preocupada com essas questões. Enquanto a gente está falando, Renato, enquanto você fazia um discurso necessário acima de tudo, e nós estamos falando do assunto aqui, tem um monte de gente dizendo que isso é mimimi, que isso é... Mas isso aí mostra que, de fato, temos uma sociedade doente e que talvez não tenha entendido a seriedade e o tamanho da mudança pela qual a gente está passando. E que bom que é em várias áreas, mas uma delas é exatamente nessa aí, de valorizar acima de tudo, de respeitar acima de tudo e parar, de fato, com essa perseguição. Porque ela só leva a assassinato de mulheres, a agressão contra mulheres, e elas sofrem sim, elas sofrem todos os dias, e muitas sofrem em silêncio, e muitas sofrem muito, desde muito tempo, porque exatamente existem figuras como essas aí, que propagam ódio, propagam preconceito, e isso só dificulta a situação da mulher cada dia mais. Mas nós estamos aqui para cobrar, Renato. Chico Garcia, você que é um grande exemplo de um homem que valoriza as mulheres. E eu posso dizer isso por experiência, por vê-lo como pai, como filho e tantos anos. Porra, legal, mas assim, o que a gente percebe é que a entrevista, né, do Gustavo, ela só é um símbolo. Porque a conduta dos jogadores, quando uma árbitra está apitando, para mim mostra muito mais o machismo do que propriamente aquilo que ele falou. Porque daqui a pouco ele falou porque é o que ele pensa mesmo, né? E a diferença é que muitos pensam e não falam, e ele acabou falando. Mas a conduta é inaceitável e vale para os dois times, especialmente o Bragantino, que cercou a Daiane durante todo o jogo com atitudes de imposição física, que a gente nota algo diferente, que eles não fazem isso com os marmanjos que apitam. Isso, para mim, já representa o machismo estabelecido. Então, gostei do posicionamento do Bragantino. Não passou pano, é isso mesmo. Não foi uma declaração infeliz ou polêmica, foi machismo. Vamos tratá-lo como tal e que se aprenda com o fato. E ele voltou, fez esse pedido de desculpas. Muita gente minimizou isso, mas eu acho que é bom às vezes. Quando você considera que errou e você quer se manifestar, assim como ele usou o microfone para poder falar uma coisa tão imbecil como essa, desculpa a palavra, ele usou o microfone depois para se retratar. Aí muita gente, mandaram. Não sei. Bom, Nação Tricolor, esse foi o vídeo de hoje. E se você quiser mais conteúdo sobre São Paulo, já segue a gente lá no Instagram, o Cria Tricolor. Deixa aqui seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ajuda aí a engajar e mandar informações aí pra nossa nação. Vamos pra cima, Tricolor, atrás desse paulista. E fé!